Fala galera, Felipe da Space Bike trazendo mais um vídeo para o canal. Pessoal, o vídeo de hoje é a respeito do freio V-Brake, tá? Eu vou fazer um vídeo aqui bem completo, passo a passo, ensinando vocês a trocar a pastilha de freio aqui e deixar o freio regulado ali perfeitamente. De repente essa dúvida de você que já tentou trocar a pastilha, já teve problema aí da bike não dar freio, ou até mesmo a pastilha, a roda ficar parando, ficar pegando, ou a pastilha aí acabar desgastando antes da hora e acabar estragando ali prematuramente. Então, se esse é o seu problema, essa é a sua dúvida e você quer aprender de uma vez por todas a deixar o freio top, reguladinho, fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou mostrar pra vocês. Fechou, pessoal? Lembrando, hein, se não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para ficar aprendendo as novidades, deixa o like e compartilha esse vídeo. Bom, pessoal, para a gente começar a fazer a instalação aqui, tá? Eu vou remover primeiramente a pastilha, porque ela já estava montada, a gente estava pronto aqui o freio, mas eu vou remover para poder mostrar para vocês como é feita a instalação aí corretamente, tá vendo? Vou tirar aqui fora, certo? A outra parte eu vou deixar montada já, tá? Antes de tudo, pessoal, nesses casos aqui, tá? Lembrando, aqui é uma pastilha de freio orbital. Por que orbital? Tem essas pecinhas aqui, ó, que fazem aquele trabalho de deixar a pastilha, você conseguir posicionar melhor a pastilha, tá? Existem dois tipos de pastilha hoje de freio V-Brake no mercado, que é a pastilha de pino, que é reto, tá? Ela tem a peça que faz a articulação aqui da pastilha, ela fica no freio, tá? Aí eu utilizo essa pastilha de pino, certo? E depois, que é o caso aqui, tem a pastilha orbital, tá? A pastilha orbital, ela chama porque ela tem essas partes aqui, ó, como se fosse um cônico, ó. Ela é arredondada, tá vendo? E aqui também ela tem um lado que é arredondado, então ela serve para poder fazer esse balanço aqui, ó. E você conseguir ajustar a pastilha aí da melhor forma possível, desde que ela fique corretamente aqui no aro, certo? Então você sempre vai perceber que na pastilha vai vir dois calços, um pequeno, um grande e dois cônicos ali, certo? Então, para que serve esses dois calços aqui, um grande e um pequeno? Para ajustar a posição que vai ficar o freio aqui, certo? Nesse caso aqui, pessoal, o quadro é um quadro de ferro, é mais fechado, o ar aéreo é um pouco ali, um pouquinho mais largo, né? E a distância que fica aqui, ó, tá? O correto é você sempre tentar deixar o freio o mais próximo possível do alinhar com o quadro aqui, ó, tá? Nunca deixar ali um exemplo aberto demais e nem fechado demais. Sempre tentar acompanhar o quadro aqui para que ele fique em uma posição certinha aqui, certo? Só que às vezes como você tem os dois calços aqui, dependendo da espessura da pastilha, às vezes dá diferença. Ou fica muito próximo, você não consegue ajustar muito, ou fica muito aberto. Então, nesse caso aqui, ele vai ficar um pouquinho mais aberto do que normal, tá? Do que eu gostaria de deixar, porém é uma característica do quadro, certo? Então, ó, lembrando, como ela tem os dois calços, ela serve justamente para isso. Então, um exemplo que esse quadro aqui fosse um pouco mais largo, eu precisaria de um calço maior do lado de dentro para jogar a pastilha para lá, né? E fazer com que ela dê alinhamento. Mas nesse caso aqui, eu vou ter que utilizar o calço menor, tá? Lembre-se sempre, como eu falei para vocês aí, tem a parte cônica e a parte cônica aqui, ó, que é onde ela faz o movimento. Se eu colocar ela ao contrário, ela não dá esse movimento, certo? Porque a outra parte é reta. Então eu tenho que colocar ela dessa forma aqui, ó, certo? Nesse caso aqui, eu já medi, tá? E aqui eu achei necessário colocar o calço menor pro lado de dentro. Então eu vou pegar aqui, tá? Eu vou colocar, ó, coloco o calço primeiro, o cônico na posição correta para dar aquele balanço, tá? Agora eu já vou colocar aqui, ó, e depois na sequência eu vou colocar o calço maior pro lado de fora, junto com a travinha aqui, com a porquinha aqui, certo? Vou segurar aqui e vou passar ela por dentro já do freio. Então, ó, passei e vou colocar aqui, ó. Vou rosquear aqui só para não cair. Pronto, rosqueei um pouquinho para não cair aqui. A pastilha ainda tá solta, tá vendo? Ó? Tá solta aqui, tá? Às vezes você vai ter necessidade aqui de tirar um pouco o cabo aqui para você regular depois, tá? Nesse caso aqui eu vou fazer assim, já vou dar andamento, tá? Qual que é a posição correta que a pastilha deve ficar? Ó, vamos lá. A pastilha ela não pode, ela sempre tem que pegar na parte do aro, a lateral aqui reta do aro, aonde é feito para aro V-Brake. Lembrando aí que o aro precisa ser próprio para V-Brake, porque se for um aro para disco, ele é pintado inteiro e às vezes aqui não é reto, não é usinado essa parte aqui, acaba sendo pintado, né, às vezes arredondado, fazendo com que a pastilha gaste antes da hora, gaste prematuramente, porque não é um aro próprio para freio V-Brake. Nesse caso, com aro próprio para freio V-Brake, tá, ele é polido e reto, e plano, né?
E uma dica importante, pessoal, para você deixar um freio bem regulado mesmo, o aro, é muito importante que o aro esteja alinhado, tá? Então quando você roda aqui, ó, ele não pode estar balançando para um lado para o outro. Por quê? Porque senão ele vai ficar pegando na pastilha. Lembrando que a pastilha, ela vai, na hora que você acionar o freio, ela vai encostar. Quando você soltar, ela vai afastar do aro. Então se ela tiver com o aro torto, o aro vai ficar raspando na pastilha e vai acabar desgastando aí antes da hora a pastilha prematuramente ou vai ficar freando a bicicleta. Então, o primeiro passo aqui é sempre deixar a roda sempre certinha, tá? Se você não sabe fazer, leva para um mecânico fazer a parte de centramento. Mas é muito importante que o aro esteja bem alinhado para que o freio fique legal, certo? Então a pastilha, ela vai ter que encostar nessa parte polida, que é onde é a parte pro freio, certo? Ela jamais poderá ficar para cima aqui, ó. Por quê? Porque ela vai pegar no pneu, vai estragar o pneu e vai cortar a lateral do pneu. E se ela ficar muito para baixo, ela vai comer prematuramente, porque aqui na parte já é arredondado. Ela vai comer metade aqui, vai chegar no ferro, a pastilha aqui vai desgastar totalmente antes da hora. Por quê? Porque ela não vai utilizar a superfície total de atrito para poder pegar no aro. Então a regulagem correta é você sempre deixar ela aqui, ó, na parte polida, tá? Tomar cuidado também, como eu falei, pro aro, se o aro estiver torto pro lado ou para cima e para baixo, você tem que sempre atentar aí para ver se quando você rodar lá depois, a pastilha não vai estar pegando no pneu e nem pegando muito para baixo. Se tiver, faz o alinhamento da roda primeiro, certo? Então eu vou achar uma posição aqui que a pastilha ela não pegue nem na parte de baixo, tá? E nem no pneu ali. Então eu encostei aqui, ó. Lembrando que a pastilha está solta, certo? Vou segurar ela aqui, fazendo força, tá? Ó, se eu soltar aqui ela desce, tá vendo? Ela desregula. Então eu vou encostar lá, vou achar a posição da pastilha, tá? Tomando cuidado para a pastilha sempre encostar reto, tá? Para a pastilha nunca pegar torta e nem é também assim, ó, pegar de lado assim também é problema porque ela vai gastar antes da hora, certo? O mais correto aqui é ela pegar sempre plano, certo? Plano com plano aqui para poder dar uma regulagem correta, certo? Ó, então vou alinhar melhor aqui ela, encostei, deixa eu ver, ó, aqui eu vou segurar aqui com a mão fazendo força, segurar o ar aqui, certo? Vou colocar um dos dedos aqui embaixo porque quero que eu apertar aqui a pastilha vai querer mexer um pouquinho, então eu vou travar. Ó, vou travar lá, vou travar com o dedo aqui, certo? E eu vou vir com a chave aqui, ó, só encostar primeiro, certo? Encostei e vamos ver como que tá a regulagem aqui. Ó, aqui ela não ficou, um lado ela ficou meio afastada, ela tá encostando aqui primeiro, na câmera não vai conseguir pegar, eu acredito, mas eu tô sentindo, ó. Ela tá encostando aqui primeiro e aqui tá fora, então eu vou dar uma soltada de novo, vou segurar, soltar, ó lá, a pastilha já encostou, aqui certinho, a gente vai apertar de novo. Agora, sim, ó, ficou melhor, certo? Deixa eu só alinhar um pouquinho com a mão aqui. Ó, tá na posição correta, certo? Tá pegando por inteiro. Agora eu vou segurar um pouquinho, vou afastar um pouquinho aqui. Vou colocar uma mão aqui embaixo, ó, pra gente segurar a pastilha pra não deixar rodar. E vou tentar dar um aperto maior aqui, ó, com a chave, certo? Ó, segurei. Aperto um pouquinho mais, ó, fechou. Tomei cuidado para acompanhar e para observar aqui se ela não está nem para baixo e nem para cima, certo? Não está passando. Vamos rodar a roda aqui, ó. A roda é nova, né? Perceba, ó, que ela não tem pulo e nem tortura. Ela vai ficar na posição legal. Quando o freio acionar, vai pegar na posição correta ali, tá? E como ela tá plana ali, quando você acionar o freio, ela vai encostar e ela vai desgastar por igual, tá? Ela não vai desgastar prematuramente. Então sempre, pessoal, certifique-se do aro estar reto e sempre deixar a pastilha encostando plana aqui na parte da frenagem para que você consiga utilizar a pastilha ali o máximo possível da forma correta, né? Então, se você colocar prematuramente, a pastilha, em vez de durar, um exemplo, tá 3 meses, vai durar metade. Por quê? Porque você está desgastando prematuramente. Então, lembre-se sempre de deixar dessa forma correta aqui para que ela fique o mais próximo possível. Lembrando ali, lembra que eu falei para vocês deixar sempre o mais alinhado possível com o quadro? Como o quadro aqui é mais fechadinho, eu coloquei já o calço menor para compensar, né? Para que o freio fosse mais para dentro, tá? Ó, tá vendo? Perceba que eu gostaria que ela ficasse um pouquinho mais reta lá. Porém, se eu tirar aquele cônico lá, ela vai ficar torta. Então, não poderia nem colocar o cônico maior, porque se colocasse o calço maior ali, ela ficaria mais aberta. Como eu coloquei o calço menor, já ficou um pouquinho a coisa aberta, mas nada que vai incomodar, certo? Mas tenta sempre possível deixar o mais alinhado possível com o quadro. Fechou? Então nesse caso aqui, tá pegando por igual, tá? Agora a gente já vai ligar aqui, ó, pra gente fazer a regulagem. O outro lado lá, pessoal, já tá pronto, tá? Porque eu já tinha feito ali, certo? Eu vou acionar no freio aqui, ó. Agora, vem a dica, uma dica aí, ó. Aqui já tá perfeitinho, tá vendo? Mas perceba aí que um freio tá mexendo menos do que o outro. O que que acontece?
A mola, esses dois parafusinhos que tem na lateral do freio, ele regula a pressão da mola, que é o tanto que a pressão vai fazer para ela poder voltar para cá, certo? Então, às vezes, se o freio estiver montado corretamente ali, pode ser que um freio esteja mais lento do que o outro, ó. Lá mexe bastante e aqui mexe pouco. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar uma chave Allen, uma chave Fenda, uma chave Phillips, qual seja o tamanho do parafuso aqui, para poder regular um pouco mais e dar um pouco mais de pressão. Como eu quero que ele abra um pouco mais aqui assim, ó, trabalho os dois juntos, eu tenho que aumentar a pressão desse freio aqui. Eu vou utilizar aqui, ó, uma chave de Phillips nesse caso, e vou dar uma pressão a mais na mola do freio. Vamos ver se funciona. Ó, tá vendo que agora tá trabalhando os dois iguais, ó? Ele tá abrindo um pouco mais. Então agora isso faz com que a pastilha descolhe do aro quando você acionar. Se ela tiver só um lado funcionando, a pastilha fica colando aqui e o freio fica pegando e freando a roda aqui quando você estiver utilizando. Então lembre-se sempre, pessoal, também de regular a parte da mola aqui para que ela abra folga aqui no aro, né? Para que o aro rode livremente aqui, sem ficar raspando enquanto você está andando com a bicicleta e acabar desgastando também prematuramente. Então nesse caso, ó, fiz uma parte aqui. Agora a última regulagem, pessoal, é a parte do cabo aqui que você vai soltar e esticar ou soltar aqui de acordo com a necessidade que você preferir ali, tá? Então, ó, vou soltar um pouquinho aqui. Tá? Se eu soltar o freio aqui, quanto mais cabo eu soltar, mais baixo fica a parte do manete lá na frente, tá? E quanto mais eu esticar aqui, certo? Ó, quanto mais eu puxar o cabo aqui, mais alto fica a parte do manete lá na frente. Então a gente tem que achar um meio termo, a posição do manete que você gosta lá, a altura do manete, e você vai ajustar por aqui. Muito cuidado para não ficar mexendo muitas vezes aqui, senão acaba até espanando os parafusinhos. Os parafusinhos geralmente são meio chatos e às vezes acaba espanando. Então, ó, essa posição que eu tô vendo aqui tá legal. Vou até soltar um pouquinho mais ainda, tá? Devagarzinho, ó, só um pouquinho. Confere lá sem fazer muito aperto. E agora eu vou dar o aperto aqui completo, certo? Ó, encosta ali. Tá apertado. O cabinho depois eu vou sugerir pro cliente trocar também, certo? Mas dá pra colocar pra dentro ele aqui. Isso aqui é só acabamento, pessoal, certo? Ó, então agora perceba que o freio está trabalhando os dois freios juntos. E ele está abrindo ali, ó. Quando eu aciono, ele encosta. Quando eu solto aqui, ele abre e afasta do ar. Essa é a posição correta, essa é a forma correta de se regular. Se você fizer dessa forma que eu mostrei para vocês aqui, seja no freio com a pastilha orbital ou no freio com pastilha a pino, tá? Ela vai ficar perfeitamente ali e vai durar a pastilha até, da forma correta, você instalando, né? Ela vai durar a vida útil inteirinha dela, tá? Ela não vai ter desgaste prematuro, não vai ter problema com estragar pneu e nem também com marcar a parte do ar ali quando você coloca mais para baixo. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou desse conteúdo, quer ver mais conteúdo sobre esse passo a passo, escreve pra gente nos comentários. Se você tem alguma dúvida também, escreve aqui pra gente nos comentários. Eu tô ali para responder e alguns comentários vão virar vídeos e vão ter resposta aí em vídeo para vocês. Fechou, pessoal?